paz e graça. Hoje nós vamos ver a síntese do livro de Êxodo. Êxodo, que significa saída. E esse livro, segundo livro da Bíblia, ele só tem sentido se primeiro a gente estudar Gênesis. É impossível entender Êxodo sem entender os acontecimentos de Gênesis. E nós tivemos esse privilégio dessa caminhada em Gênesis, conhecendo ali todo o andamento, toda a vontade de Deus, os patriarcas, os erros e acertos dos patriarcas, até que nós chegamos em José, que é um dos 12 filhos de Jacó, que vem a ser as 12 tribos de Israel. A partir de Êxodo, nós vamos ver a instituição da nação de Israel através dos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Eu quero ler aqui algumas notas importantes para nós. Esse livro, ele trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel, isto é, a saída dos israelitas do Egito, onde eram escravos. Deus os liberta para que sejam o seu povo, e no Monte Sinai ele lhes dá as leis que eles deverão obedecer. Ali o Senhor faz uma aliança com eles. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. Veja bem, até José, nós vemos Deus se revelando particularmente a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, eles erguendo altares, louvando ao Senhor. De Êxodo, nós vamos ver Deus instituindo, levantando, tirando ali das cinzas, isso é muito lindo, tirando ali das cinzas, tirando da escravidão o povo, o seu povo, que ele já havia chamado desde Abraão. Agora, mesmo tendo um mediador, que é Moisés, o povo agora, ele vai interagir com Deus. E isso nós não vemos antes. A figura central do livro é Moisés, também o escritor do livro. O homem escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito. Deuteronômio 34, 10 ao 12. Conta como Deus chamou Moisés no capítulo 3 e lhe revelou o seu nome sagrado. Primeira vez aqui que nós vamos ver Deus se revelando a Moisés como eu sou. Mas, acima de tudo, este livro, ele vai contar o que Deus fez, como ele libertou o seu povo e como daquela gente ele formou uma nação cheia de esperança para o futuro. O trecho mais conhecido é a lista dos 10 mandamentos, que nós vamos conhecê-la no capítulo 20. Nós vamos ver várias coisas interessantes aqui, desde a confirmação de um povo escravo por um novo faraó, que vai começar ali no capítulo 1, dizendo que não conhecia José, que se assusta com o crescimento, a prosperidade daquele povo, fica preocupado, o faraó fica preocupado que eles mesmo com aquele número imenso, eles poderiam se voltar contra o Egito. Nessa história nós vamos ver o nascimento de Moisés, um hebreu, e que é criado no palácio
porque com a matança ali das crianças a mando de Faraó, ele estrategicamente é poupado com a filha de Faraó que o adota. Ele é criado, entendido de todas as letras, ciências, tudo que podia se oferecer ali de conhecimento na área egípcia, Moisés teve o privilégio de conhecer. E isso é importante para esse líder, depois que ele vai conduzir um tão grande povo, ele ter conhecimento de muitas outras coisas. Isso é importante na nossa vida como cristão. Conhecer a Bíblia, sim, em primeiro lugar. Porém, além, nós precisamos conhecer de vários outros assuntos, porque nós acabamos precisando ser um pouco psicólogo, um pouco médico, um pouco conselheiro e assim vai, tantas outras coisas que nós necessitamos conhecer. O conteúdo do livro se divide em 4 partes principais: a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. E aí nós vamos ter o tão conhecido, né? Nós vemos nos filmes, o Mar Vermelho se abrindo, aquele milagre maravilhoso depois, né, de 10 pragas que assolaram de uma maneira sobrenatural somente o Egito. Os hebreus ali do lado, no meio, e não eram assolados pelas pragas. Depois o mar se abre e nós vamos ver ali toda uma trajetória. Então nós vamos ter a libertação dos hebreus da escravidão no Egito, a caminhada até o Monte Sinai, a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai, onde ele lhes dá as leis religiosas, morais e civis, a construção da tenda da presença de Deus, onde Deus mora com o seu povo. Então nós vamos ter 4 divisões muito interessante, edificante, que nós vamos fazer paralelos nessas partes, nessas divisões, paralelos da antiga aliança com a nova aliança, paralelos de Moisés com Cristo. Nós temos aqui um propósito para esse escrito de Êxodo. Gênesis é o livro dos inícios, Êxodo é o livro da redenção. Ele registra a libertação de Israel do Egito e apresenta os fatos históricos básicos a respeito da origem da nação hebreia e suas cerimônias religiosas. Esses relatos também são retratados de Cristo e da redenção que ele comprou na cruz. Em Êxodo, há muitos exemplos e símbolos de Cristo e do crente, especialmente nas guarnições e nas cerimônias do tabernáculo. Êxodo também registra a entrada da lei. Seria impossível entender muitas doutrinas do Novo Testamento sem a compreensão dos acontecimentos dos símbolos relatados em Êxodo. Nós chamamos o Antigo Testamento de sombra do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vem trazendo luz a essa sombra que é o Antigo Testamento, que tem todo o seu valor. Mas a graça é revelada no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E vamos compreendê-la compreendendo a antiga aliança. Então é muito importante esses paralelos, essa compreensão. Veja bem, um paralelo aqui de alguma semelhança de Moisés e Cristo. Podemos enumerar várias, mas a principal é: Moisés é um retrato maravilhoso de Jesus Cristo. Em seus ofícios, olha só, Moisés foi apresentado e conhecido como profeta, como sacerdote, como servo, como pastor, como mediador, como libertador. Em seu caráter,
aqui um caráter de Moisés em relação a Jesus. Moisés era manso, Números 12, versículo 3. Ele era fiel, obediente, poderoso em palavras e obras. Em sua história, Moisés era filho no Egito e corria o risco de ser morto, mas Deus providenciou, cuidou dele. Ele escolheu sofrer com os judeus a reinar no Egito. Da primeira vez, os irmãos de Moisés o rejeitaram. Na segunda vez, o receberam. Enquanto era rejeitado, ganhou uma noiva gentia, um retrato de Cristo e da igreja. Moisés condenou o Egito, Cristo condenou o mundo. Moisés libertou o povo de Deus por intermédio do sangue da mesma forma que Cristo o fez na cruz. No caso de Moisés, através da Páscoa, da simbologia ali da Páscoa, com o sangue do cordeiro que foi colocado nas portas, era uma tipologia da salvação de Cristo através do seu sangue. Moisés guiou o povo, alimentou, carregou o fardo dele. É claro que o contraste que Moisés não fez Israel entrar na terra prometida. Josué teve de fazer isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, um belo paralelo que nós temos aqui em relação a Moisés e Cristo. Temos vários versículos. Se você quiser os versículos, pode me pedir, né? No privado. E nós também vamos ver em Êxodo algumas mensagens. Nós vamos ver Deus Salvador, Êxodo 21 e 2. Nós vamos ver Deus Santo. Nós vamos ver o povo de Deus é santo, deve ser santo. Nós vamos ver um Deus exigente, que cobra santidade e obediência. Nós vamos conhecer muito de Deus em Êxodo. E como eu disse, entendendo a antiga aliança, a aliança que Deus faz ali com o seu povo, as leis que são dadas ali para o povo, toda essa aliança do Antigo Testamento, nós vamos ver o paralelo dela na nova aliança, na aliança da graça, na aliança através de Jesus Cristo, lembrando que a aliança através de Jesus Cristo é uma aliança muito mais excelente, definitiva, que resolve o problema do pecado na humanidade. Resolve o problema do pecado na humanidade daquele que crê em Jesus Cristo e que recebe Jesus como Salvador. Porque a vontade de Deus sempre foi, é e será que todo homem seja salvo. Mas isso vai depender do homem. Deus dá esse livre-arbítrio para o homem crer em Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo como Senhor e entrar ali para o seu reino, o reino de amor, de luz, de graça, porque nós não somos merecedores, é pela graça. E é aquele que recebe, que crê. Não é para todos a salvação. Deus amou a todos, mas é para aquele que crê em Jesus Cristo e recebe Jesus como Senhor. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. E que infelizmente ela não se define, porque depende do homem em aceitar o Filho de Deus como Senhor das suas vidas. Essa vai ser a trajetória,
o caminho que nós vamos fazer, caminhando aqui com esse povo e conhecendo e vendo um povo que é escravo, que é liberto, depois um povo que murmura e murmura e murmura, e a desobediência desse povo vai gerar reação de Deus, e isso tem tanto a ver conosco. Amém? Essa é uma síntese do que nós vamos aprender, do que nós vamos ver nessa caminhada em Êxodo, e o Espírito Santo de Deus é conosco, será conosco nessa caminhada, para que nós possamos aprender de Deus, aprender com esses exemplos e colocar em prática nas nossas vidas, como nós temos feito até agora, aprendendo para colocar em prática, porque isso é agradável a Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe.